Então, gente, vou fazer uma breve apresentação novamente do professor Jair Barbosa. Ele é pós-doutor em filosofia. Esse pós-doutorado dele foi feito na Alemanha. Ele pode contar isso um pouquinho para a gente depois. Ele também é graduado pela USP e as preferências temáticas dele, segundo o próprio currículo Lattes, é estética e ética. Os autores principais da pesquisa de Jair Barbosa é Kant, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, e ele é autor também de diversos livros e tradutor, principal tradutor da obra schopenhaueriana no Brasil, traduzindo, por exemplo, a clássica obra de Schopenhauer, O Mundo como Vontade, como Representação. Então, eu dou novamente as boas-vindas ao professor Jair Barbosa e fico muito feliz de estar aqui podendo conversar com você e que as pessoas também possam desfrutar do valor intelectual que este encontro certamente proporcionará para elas. Então, seja bem-vindo novamente. Eu que agradeço, Antônio. Então, estou à disposição aí para a sua entrevista, para as suas questões e para uma conversa sobre filosofia, sobre Schopenhauer. Quem tiver alguma curiosidade sobre mim também, estou aqui para esse diálogo, para esse bate-papo. Sim, interessante frisar, né, que no momento em que procurei o professor Jair para essa entrevista, ele foi muito aberto e ele se dispôs ele disse o seguinte: seria legal um diálogo, né? Um diálogo no sentido platônico. É bom a gente lembrar que a filosofia, nos seus primórdios, ela tinha muito de diálogo. Então, isso não é só uma entrevista, mas é também um diálogo. Tem questões prévias que eu separei aqui, que eu quero fazer ao professor Jair, mas também é um diálogo, uma troca de informações, certo? Então, vou começar pela primeira questão, que é voltada ao professor Jair, e não, digamos assim, ao trabalho que ele fez, né, durante os anos da carreira dele, que é quando e por que você se interessou por filosofia. Para você contar um pouco para a gente da sua história. Eu me interessei por filosofia em São Paulo. Eu nasci no Maranhão, fui criança para São Paulo, e na época que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade. Eu era naquela época que se chamava de... Não era nem office boy, era contínuo. Era o nome que se dava, né? E nas minhas andanças pelas ruas de São Paulo para entregar a correspondência, certa vez eu vi numa livraria o livro de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, e o livro se chamava A Náusea. E eu comprei esse livro. Aí comecei a ler, e gostei. Eu pensei, poxa, um dia eu queria ser como esse sujeito aqui, né, que gosta de filosofia e ao mesmo tempo escreve romances. Ou seja, já naquela época eu tinha esse interesse especial pelos vasos comunicantes entre filosofia e literatura, interesse esse que eu mantenho ainda hoje. Então, de algum modo, eu cheguei à filosofia através do Sartre. Aí prestei o vestibular para filosofia na Universidade de São Paulo, passei, inclusive, com uma nota boa, né? Dava para fazer outras coisas. Imagina o susto da minha família Tipo, quando outras descobriu que eu ia coisas fazer você filosofia, pensou né? em fazer? Que óbvio, eu não pensei em fazer, sinceramente, quando eu tinha 14 anos e comecei a pensar na escolha profissional, eu tinha dúvida, por incrível que pareça, entre meteorologia, mas, Nossa. sobretudo, entre meteorologia e astronomia. Porque eu gostava muito de astronomia, muito mesmo. Só que os meus conhecimentos matemáticos não eram suficientes para cursar a faculdade de astronomia. Aí um dia eu fui lá na USP, conversei com um professor, e ele me convenceu a desistir de meteorologia e cursar filosofia. Então eu fiz a minha graduação em filosofia na Universidade de São Paulo. Não só a graduação, mas também eu fiz o meu mestrado e também o meu doutorado. Tudo lá na Universidade de São Paulo. Então, eu sou um filho da USP.
minha sim. alma mater. Embora tenha divergências bastante em relação ao método de ensino de filosofia no Departamento de Filosofia da USP, mas sou extremamente agradecido e sem essa frequência que eu tive lá nos cursos, eu não teria conseguido ir adiante, sem dúvida alguma, na minha jornada filosófica. Interessante. Certo. Então, seria também nesse período que o senhor conheceu Schopenhauer, porque a minha questão é a seguinte: você já conta na introdução ali do Mundo como Vontade, como Representação, que um dia solitário na universidade você encontrou o Mundo como Vontade, como Representação, começou a ler ele e leu tudo em uma semana. Você pode contar um pouco para a gente essa história mais detalhada, mas assim, eu queria saber se você, antes desse dia, antes de acontecer isso, você já tinha ouvido falar em Schopenhauer de alguma forma, ou foi assim, foi essa a primeira vez que você ouviu falar em Schopenhauer? Poxa, que questão interessante, porque isso me faz lembrar que, na verdade, não. Antes de entrar na filosofia, eu não me recordo de ter ouvido falar em Schopenhauer. E aí, frequentando a faculdade, certa vez, na biblioteca, eu vi uma fotografia dele. E o que me chamou a atenção foram os olhos dele. Eu fiquei assustado com os olhos dele, de tão penetrantes que eram. Eram olhos, para mim, naquela época, clarividentes. Só que eu não sabia quem era Schopenhauer. Aí o que aconteceu? Desculpa. Eu frequentei um curso sobre Nietzsche da professora Scarlett Marlton. E também frequentei um curso sobre Nietzsche do professor Carlos Alberto Ribeiro de Moura. Dois grandes especialistas em Nietzsche, talvez algum dos maiores ao lado do professor Giacoia, né? E ao frequentar esses cursos, e eu li muito Nietzsche, né? Aliás, na graduação em filosofia, foi o autor que eu mais li. Foi Nietzsche. Só que ocorreu o seguinte: ao final da graduação, eu achei esquisito uma coisa. O Nietzsche falava muito de Schopenhauer. A cada 3 páginas de um texto do Nietzsche, ele falava do Schopenhauer. E eu fiquei intrigado com aquilo. Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu não vou estudar Nietzsche, que eu estava pensando em estudar Nietzsche. Fiz até um projeto de mestrado sobre Nietzsche. Eu não vou estudar Nietzsche, eu vou estudar Schopenhauer. Só que eu não tinha feito nenhum curso de Schopenhauer. Aí eu fiquei 2 anos lendo e preparando meu projeto de mestrado sobre Schopenhauer. Então, eu cheguei a Schopenhauer através de Nietzsche. E aí foi um deslumbramento, porque na ocasião, quando eu decidi ler Schopenhauer, foi que eu tive o feliz encontro com a obra dele na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde eu fazia a minha licenciatura em filosofia. Foi casualmente, mexendo na biblioteca, eu encontrei a obra dele, Le Monde comme Volonté, como Représentation, uma tradução do Bourdieu, e eu já sabia francês, foi a primeira língua estrangeira que eu aprendi, e aí comecei a ler. Então, via Nietzsche, descobri a obra e comecei a ler. E ali foi um encantamento. E, de fato, é um encantamento mesmo. As pessoas, às vezes, duvidam que eu tenha lido o tomo 1 da obra principal dele em uma semana, mas eu li em uma semana, porque eu chegava às 8 horas da manhã na biblioteca, só saía para almoçar, voltava e eu encerrava o expediente da biblioteca e voltava no outro dia. E eu lia como ainda leio francês muito bem, né? Então foi uma leitura muito rápida e encantadora. E aí, desde então, é um autor que eu trabalho, frequento, junto com a minha constelação de autores, né? Mas ele é a estrela alfa dessa constelação de autores, que inclui Schelling, Kant e o Nietzsche. Sem falar, obviamente, me desculpa, do Wittgenstein, né? Óbvio, não tem como não falar do Wittgenstein também. Se eu não me engano, e aqui não é nem parte de entrevista, já é parte do diálogo, que eu estou respondendo ao que você disse, se eu não me engano, o próprio Nietzsche descreve o encontro dele com Schopenhauer, não é? Eu não sei se você saberia informar isso certinho, mas eu creio que tem algum livro que o Nietzsche descreve esse encontro que ele teve, e, se eu não me engano, ele diz que leu muito rápido também, só não lembro qual é exatamente o texto.
Não, é O Mundo como Vontade como Representação. Ele descobriu esse livro num antiquário na cidade de Leipzig. E ele pegou aquele livro, começou a ler e realmente... Aí ele descobriu, ele falou o seguinte, ele descobriu o seu primeiro e único educador. Essas são as palavras dele. Que eu até cito na introdução da minha tradução. Então o que aconteceu comigo foi algo que deve ter acontecido com Nietzsche. Essa quase que feitiçaria de um texto que não te larga, né? Você fica preso do texto. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei preso, mas uma servidão voluntária. Eu queria estar preso. E sabe que eu digo por mim que eu também senti algo dessa índole e provavelmente muitas outras pessoas que estudam e pesquisam Schopenhauer também sentiram isso. E muito disso né, por sua responsabilidade, que traduziu a obra. Porque eu, por exemplo, não tenho conhecimento da língua alemã. Então, eu acho que esse encantamento prévio ao mundo como vontade de representação deve ser uma coisa que não se restringe apenas ao Nietzsche, né? É uma coisa que deve acontecer com bastante frequência. Então, professor, eu vou seguir com as questões. Também uma questão mais voltada a Jair Barbosa e não ao que Jair Barbosa fez. Você já tinha uma predisposição a fazer traduções? Você acredita que já tinha esse desejo em fazer traduções antes de fazê-las? Ou foi algo que foi uma certa coincidência? Como que você definiria isso? Olha, o meu trabalho de tradução, que eu faço com muito prazer, sobretudo da língua alemã para a língua portuguesa, ele se deveu também ao Schopenhauer. Porque eu li em francês. Como eu te disse, na adolescência eu estudei francês, então eu leio muito bem, falo, é uma língua bastante acessível para mim. Mas o que aconteceu? Aquele deslumbramento que eu tive com a leitura da obra principal do autor, eu pensei comigo mesmo, poxa, não há tradução dessa obra para o português. Eu preciso disponibilizar isso para os leitores e para que talvez eles tenham esse mesmo tipo de reação, esse mesmo tipo de encantamento que eu tive. Então, o que aconteceu? Eu fui aprender alemão com o desejo de traduzir o Schopenhauer do original para o português. E assim disponibilizar para as pessoas a possibilidade do mesmo tipo de experiência que eu tive. E aí eu entrei no Goethe Institute lá de São Paulo. Foi curioso, porque eu não tinha dinheiro, eu tenho uma origem simples, né? Eu não tinha dinheiro, eu morava na USP na época, com bolsa de estudo para moradia e para alimentação. E não tinha dinheiro para estudar alemão, e o Goethe Institute é caro. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no Goethe Institute, na rua Lisboa, em São Paulo, pedi para falar com o diretor do instituto e expus para ele, olha, é o seguinte, eu faço filosofia, não tenho dinheiro para pagar esse curso, e queria fazer esse curso porque um dia eu quero traduzir texto de filosofia do alemão para o português. Aí o sujeito ficou olhando assim para mim, ele achou curioso aquilo, aí ele falou, escreve uma carta aí e deixa comigo, e expõe a tua situação e dentro de 1 a 2 semanas eu te dou a resposta. Aí dentro de, acho que de 1 semana, ele me ligou e disse, Jair, você tem uma bolsa de 100% de estudos para estudar alemão aqui no Goethe Instituto de São Paulo. E aí eu fui estudar alemão e aí começou a minha aventura com a língua alemã, com o objetivo de traduzir o Schopenhauer para o português. Que, aliás, é uma história parecida com a que conta o Jorge Luiz Borges, né? Ele disse que foi aprender alemão para ler Schopenhauer no original. Eu fui aprender alemão para ler no original e traduzir para o português. Porque eu queria que as pessoas tivessem acesso a esse texto tão interessante, tão bem escrito, no caso. Foi, então, ao mesmo tempo que você aprendia, você traduzia? Ou você fez um certo tempo de aprendizado para depois começar a traduzir? Não, fiz um certo tempo de aprendizado, só que tem uma coisa, antes de frequentar o Goethe Institute, eu já, por conta própria, de modo autodidata,
eu já li a gramática alemã, eu já tinha noções básicas de alemão por conta própria, tá? Aí eu aperfeiçoei isso no Goethe Instituto de São Paulo, de modo que o meu aprendizado de alemão ele transcorreu com uma certa celeridade, digamos assim. Tanto é que, acho que 3 anos depois que eu entrei no Goethe Instituto, eu já comecei a traduzir. Uhum. Claro, quando a gente traduz, a gente sempre consulta outras obras, né? Eu já tinha um conhecimento da tradução francesa do Schopenhauer, né? Então, a gente sempre se apoia dos momentos difíceis em outras obras também para solucionar as passagens complicadas de um texto. Sim, compreendi. Então, daria para dizer que não teve tanta dificuldade em compreender e aprender o alemão. Tenho, porque é uma língua do diabo. O Voltaire tem uma piada, acho que o Voltaire tem uma piada que é a seguinte: para falar com as mulheres, o francês. Para falar com os diplomatas, o inglês. Para falar com os cavalos, o alemão. É uma língua muito difícil. É uma língua difícil. Eu sou um eterno aprendiz do alemão. Um eterno aprendiz. Mas, digamos assim, a minha estadia... Já fiz estadia lá, e a minha frequentação dos textos originais, tudo isso vai dando com o tempo uma certa celeridade quando a gente começa a traduzir um texto, e vai dando uma compreensão maior das passagens difíceis, né? Sim. Certo. Vamos avançando aqui nas nossas questões. Eu gostaria de saber, é uma pergunta que normalmente eu recebo muito aqui na página. Às vezes eu abro a caixa de perguntas, que é uma opção, não sei se o senhor conhece, mas é uma opção aqui do Instagram, que você libera uma caixa de perguntas para os seus seguidores perguntarem, né? Normalmente eu coloco lá apenas dúvidas sobre Schopenhauer. E uma pergunta que sempre chega é: por onde começar a ler Schopenhauer? Por qual obra começar a ler Schopenhauer? E aí, eu sempre respondo da seguinte forma: ora, se você tiver um enfoque acadêmico para entender a epistemologia, você pode começar pela quádrupse raiz. Mas eu percebo que a maioria das pessoas que fazem essa pergunta, eles têm um interesse em Schopenhauer que é mais no sentido da ética, né? E aí eu sempre fico com dúvida sobre qual indicação fazer. Então eu te faço essa pergunta: por onde começar a ler Schopenhauer? Olha, o Schopenhauer é um autor bastante claro, tá? Num primeiro momento, pode até ser que você ache difícil aqui e ali, mas à medida que você vai lendo, os conceitos vão ficando claros. Não, é um dos autores mais claros e límpidos da história da filosofia. Nesse sentido, eu aconselho que você comece a ler mesmo pelo tomo 1 de O Mundo como Vontade como Representação. Esse é o meu conselho. Se o livro 1, que é o livro dedicado à teoria do conhecimento, ou seja, ao objeto da experiência da ciência, tem uma certa complicação no início, aos poucos, eu penso, o leitor, se tiver uma certa paciência, vai conseguir entrar no texto. E aí ele vai até o final. Caso tenha dificuldade, então, nesse sentido, já que, como você diz, muitos têm interesse por ética, então que leia sobre o fundamento da moral. Nós temos uma tradução, já para o português, de Maria Lúcia Catiola, pela Martins Fontes. Beleza. E claro, então, eu não posso deixar de indicar, para sanar algum tipo de dificuldade, o meu livrinho introdutório, Schopenhauer, A Decifração do Enigma do Mundo, que está em 3ª edição pela editora Paulus, e as 2 outras anteriores foi pela editora Moderna. Então, é uma introdução que serve de apoio à leitura, seja de O Mundo como Vontade como Representação, seja sobre o Fundamento da Moral. Então, são esses 2 textos do Schopenhauer, tá? O tomo 1 de O Mundo como Vontade como Representação, ou então, caso sinta dificuldade,
e tem interesse por ética sobre o fundamento da moral. Conta um pouco pra gente sobre esse seu livro. Quando que você escreveu ele? Ele é realmente sobre a introdução à filosofia de Schopenhauer ou ele tem algo além disso? É um livro de introdução à filosofia de Schopenhauer. Ele foi escrito em 1997, publicado pela editora Moderna. É bastante acessível, tá? E trata dos principais temas da filosofia deles. O tema da vontade, o tema da representação, a distinção entre essência e aparência, digamos assim, um vínculo à filosofia kantiana, o que ele deve ao Kant, mas, sobretudo, na parte final, que eu acho bastante interessante, o impacto que Schopenhauer teve na literatura brasileira. Em 1997, nesse livrinho, eu já aponto os grandes leitores literários de Schopenhauer no Brasil, nomeadamente Machado de Assis e Augusto dos Anjos. Então, nesse livrinho, eu já faço o vínculo do Schopenhauer com a literatura brasileira. E aí, se você me permite, eu vou abrir um parênteses, né? Os estudos schopenhauerianos no Brasil, eles, na verdade, já começaram via literatura lá no século XIX, mediante justamente o Machado de Assis. Ele tem um texto que eu indico, chamado O Autor de Si Mesmo, em que ele discute justamente... É uma crônica, né? Uma crônica, em que ele discute a metafísica do amor sexual de Schopenhauer. Ele narra o caso de um casal que teve um filho, né, que é morto a bicadas de galinha, né? Aí ele tenta compreender, como é que metafisicamente esse casal foi se unir? Porque na metafísica do amor sexual de Schopenhauer, a união que se faz entre um casal é através de uma ideia de criança que quer vir ao mundo. Então, na verdade, quando as pessoas se apaixonam, é, na verdade, uma criança que quer nascer, metafisicamente falando. Aí o Machado de Assis faz uma espécie de paródia dessa metafísica do amor de Schopenhauer nessa crônica. Como é que pode o casal matar o filho? Né? Esse filho que foi o autor de si mesmo, né? Através daquele casal. Então, já no Machado de Assis você tem isso. E mais, o Machado de Assis, na época, encomendou todas as obras do Schopenhauer que havia em francês. Então, esse nosso grande nome da literatura é um dos primeiros comentadores de Schopenhauer, ao modo dele, né? com toda aquela ironia que era típica do Machado de Assis. Mas veja, também no século XIX temos um filósofo que é desmerecido pelos manuais, chamado Tobias Barreto, um filósofo sergipano, que já naquela época, e até antes do Machado de Assis, comentou uma obra do Eduard von Hartmann, muito importante para a psicanálise e para a filosofia, chamada Filosofia des Unbewussten, Filosofia do Inconsciente. Ainda não temos tradução dela para o português, né? Precisamos dessa tradução. E o Tobias Barreto, na mesma hora, já faz um comentário dessa obra do Eduard von Hartmann, dizendo que ela não passa, digamos assim, de filosofia schopenhaueriana. Então você veja, temos um filósofo desmerecido pela academia, um sujeito curioso, né? Tobias Barreto, que já comentava Schopenhauer, através da obra do Eduard von Hartmann, Filosofia do Inconsciente, e temos o nosso grande escritor, talvez o nosso maior escritor, né? Machado de Assis, comentando, digamos assim, literariamente, a obra de Schopenhauer. É interessante esse conto do Machado, que o próprio Schopenhauer surge no conto, se eu não me engano, ele escreve Arthur sem H, né? Para remeter a um dos personagens que aparece ali. É interessantíssimo esse conto, ele é bem curtinho. Tanto mais interessante porque ele faz o Schopenhauer contracenar com a criança que está sendo bicada lá pelas galinhas. Tá, vamos abrir um parêntese aqui nessa questão do Machado. E eu gostaria de saber o seguinte: dá para perceber a influência schopenhaueriana em outros textos do Machado? Além desta crônica? Por exemplo, o Quincas Borba. Eu sinto que aquele cachorro tem alguma coisa de errada nele. Mas aí você já está querendo que eu conte sobre um livro que eu acabei de escrever, né, que já enviei para a editora e que provavelmente deve sair
em algum momento, né? Mas aí eu vou adiantar o livro, né? Porque a minha tese, e ela é desenvolvida nesse livro, é que o Quincas Borba, o filósofo de Barbacena, na Gente, verdade, eu não sabia disso, hein? Eu não sabia disso. na verdade, é uma caricatura de Schopenhauer. E a filosofia do humanitismo, e aí eu vou propor uma nova interpretação, diferente do que se faz comumente, né, dizendo que o humanitismo tem a ver com o positivismo. No meu entendimento, o humanitismo não passa de uma paródia do pessimismo metafísico de Schopenhauer. Mas eu já estou adiantando. Mas eu apenas posso falar dessas duas teses, né? E aí elas são desenvolvidas nesse livro que eu intitulei Ao Vencedor as Batatas. Ou seja, Machado de Assis transformou o jargão dele, né? Machado de Assis transformou Schopenhauer numa personagem da literatura brasileira. É a minha tese, e já fica aí o convite para quem estiver nos assistindo, for nos assistir, que compre o livro. Que ajude e já fica aqui o convite, que ele não encalhe. Fica aqui o convite para que você venha aqui falar em outro momento especificamente sobre esse livro, porque realmente isso aqui eu não sabia. A ideia de colocar o Quincas Borba aqui no meio dessa conversa foi porque realmente a leitura do Quincas Borba me fez pensar na filosofia schopenhaueriana. E por isso da pergunta, será, né, que dá para perceber a influência de Machado em Schopenhauer, em outros textos, além do autor de si mesmo, desse conto? Sim. Até porque eu não sou um grande leitor de Machado, né? Conheço pouco, para falar a verdade. Não, essa minha tese, eu trabalho sobretudo com Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, mas trabalho também com o acervo da Biblioteca de Machado de Assis, e eu descobri uma coisa lá sensacional que eu não vou revelar. Vai ter que ler o livro para fundamentar essa minha tese, tá? Essas minhas duas teses, tá ok? Então é por aí. Era um grande leitor de Schopenhauer, ao modo dele, ironicamente, né? E, enfim. E aí você está tocando num ponto interessante, né? Essa capacidade que o Schopenhauer tinha de despertar nos grandes romancistas esse diálogo, né, da literatura com a filosofia e a absorção dessa filosofia de algum modo na boca de algumas personagens, né? Por exemplo, na França, logo o Guy de Maupassant, o grande contista, já também transformou Schopenhauer numa personagem literária. Tem um conto dele que ele cita explicitamente o Schopenhauer, né? Então é interessantíssimo isso, né? Esse diálogo que o próprio Schopenhauer fazia entre filosofia e literatura. Excelente. Certo, então nós entramos num tema interessantíssimo, mas vou voltar para a entrevista, certo? Com as questões que separei. Então, eu percebo que, eu já até contei para você, mas agora contando para as pessoas que estão nos assistindo, que a ideia de fazer esse Instagram foi perceber que tem muitas páginas na internet que usam Schopenhauer de uma forma, um humor exagerado, sabe? Colocando palavras na boca dele que ele nunca disse. Então, foi algo que meio que me impulsionou a fazer essa página. Para tentar dar um ar mais sério para a filosofia schopenhaueriana e, ao mesmo tempo, popular. Então, eu vejo o seguinte, que principalmente a difusão do livro Dialética Erística, que o professor pode me corrigir, mas se eu não me engano, é um manuscrito póstumo encontrado na casa de Schopenhauer, a Dialética Erística. Com esse texto, você percebe, principalmente em vídeos no YouTube, muita visualização em busca dessas informações a respeito desse texto. Também tem toda a ideia do pessimismo, né, social e tudo que acontece no mundo, e as pessoas parecem que buscam Schopenhauer aos poucos. E aí, agora a pergunta é o seguinte: como que você percebe a filosofia schopenhaueriana daqui para frente? Você acha que ela tem tendência ao crescimento ou uma tendência à estagnação? Você fala em termos de estudos acadêmicos, em termos de alcance popular, em que Das duas sentido? formas.
das duas formas. Tá, Tanto acadêmico... Tá, em termos acadêmicos, eu diria que a tendência é de crescimento, tá? Porque, veja, em 2001, eu concebi e organizei o primeiro colóquio Schopenhauer do Brasil, que depois se tornou um colóquio internacional. E a cada 2 anos esse colóquio é realizado. E é uma oportunidade para as pessoas se encontrarem e discutirem a filosofia de Schopenhauer. Então isso tem uma constância, tá? Tem uma constância, inclui pesquisadores de todo o país e também do exterior, do Japão, da França, da Inglaterra e da própria Alemanha. Várias vezes o próprio presidente da Schopenhauer Gesellschaft, Sociedade Schopenhauer, já esteve aqui no Brasil. Aliás, ele é uma presença constante. Então isso abriu um ambiente de encontro das pessoas interessadas, não só na filosofia de Schopenhauer, mas nos vasos comunicantes dela. E esse ambiente permitiu, inclusive, que vários intercâmbios pudessem ser estabelecidos, que vários alunos fossem para o exterior, que vários alunos, inclusive, hoje, são professores em renomadas instituições universitárias. Alguns deles, inclusive, tendo sido meus orientandos. Então, academicamente, eu acho que a filosofia de Schopenhauer está bem encaminhada. Claro, o Schopenhauer não é um filósofo tão estudado academicamente como o Kant. Por incrível que pareça, o Kant acho que é o filósofo mais estudado. Ele não é tão estudado como o Nietzsche. Ele não é tão estudado, por exemplo, na minha percepção, quanto o Foucault. Mas ele tem ali o seu lugar de destaque. Então, nesse sentido, eu diria que ele está bem encaminhado academicamente. Que bom, né? Que bom. Porque é uma avis rara que merece estar aí contrastando com a tradição racionalista de filosofia, né? Que vê a razão como o princípio do mundo, já que o Schopenhauer vai dizer que não é a razão que é o princípio do mundo, mas é algo irracional que ele denomina vontade, sendo que a razão é apenas um momento dessa vontade. Então ele inverte a tradição, né? Então é bom que haja essa avis rara no meio acadêmico, que não é bem afeito a filósofos que dizem que o princípio do mundo é irracional. O grande orgulho do ser humano e também dos acadêmicos é a faculdade de razão, não é mesmo? E aí chega um filósofo e diz que a razão é secundária, então há uma tendência de resistência. Mas ele está bem encaminhado academicamente. Em termos populares, veja, eu não saberia dizer, mas eu posso dizer pelas traduções que eu fiz, o tomo 1 e o tomo 2. Eu vou contar um segredo para vocês. O tomo 1, de O Mundo como Vontade como Representação, ele está na 2ª edição e já teve 18 reimpressões. Então tem bastante gente fora da academia também lendo Schopenhauer. Ou seja, do ponto de vista do mercado livreiro filosófico, é um best-seller. Tá? Já teve 18 reimpressões. 18 reimpressões. Não é um livro barato, né? Então, por aí, isso aí é um termômetro. Sem falar dos aforismos para a sabedoria de vida, que é um texto do Parerga e Paralipômena, do tomo 1, né? Que eu também traduzi, que está pela Martins Fontes, que tem uma tiragem bem elevada. Eu não sei porque eu não tenho o acesso à estatística deles, né? Mas já foi até publicado pela Publifolha, por exemplo, já vi em aeroporto. Então eu não saberia, entende? Mas, por exemplo, o teu ambiente do Instagram tem mais de 4.000 inscritos, né? Então isso já tem um termômetro do interesse, sobretudo de jovens, pela filosofia de Schopenhauer. Recentemente eu vi duas pessoas que publicaram uma revista de estudos schopenhauerianos, 2 jovens professores aqui de Curitiba, do Colégio Estadual. Eles estão fazendo estágio ainda, né? Eles estão aqui exatamente. assistindo. Eles estão fazendo estágio ainda, parece, e não sei, e já tem uma revistinha, né? Então o Schopenhauer está aí. Então o Schopenhauer está aí bem encaminhado entre os jovens, no público, mas não saberia fazer a medição disso, né? Mas pela tiragem dos livros que eu traduzi, eu acho que tem muita gente leiga lendo o autor. Agora, assim, uma questão anexa a isso que a gente está conversando
se você acha que ele é ensinado de maneira satisfatória nas universidades. Por que eu pergunto isso? Porque também já vi várias vezes as pessoas virem aqui falar que querem fazer o TCC em filosofia em Schopenhauer, mas não tem nenhum professor na faculdade que estuda Schopenhauer. Também já vi as pessoas falando que fizeram a faculdade de filosofia e não ouviram falar quase nada de Schopenhauer. Então, assim, é claro que não dá para generalizar, mas eu queria saber da sua opinião, se ele é ensinado satisfatoriamente nas universidades brasileiras de modo geral. Eu acho que sim, são pessoas competentes. Como eu te disse, vários desses professores que hoje estão, inclusive, em programas de pós-graduação, passaram pelo colóquio Schopenhauer e também passaram por aquilo que se chama ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que tem um grupo de estudos chamado GT Schopenhauer, que é liderado pelo professor Flammarion Ramos, e que já teve outros líderes, né? Então, do meu ponto de vista, posso discordar de uma ou outra leitura, isso é normal em filosofia, né? Mas apesar de eu discordar disso ou daquilo, eu posso dizer que são pessoas competentes. Então, tem pessoas competentes orientando o mestrado e doutorado sobre o Schopenhauer. Mas há poucos, viu? Há poucos. Que eu saiba, nós temos no Departamento de Filosofia da Federal da Bahia, nós temos, obviamente, no Departamento de Filosofia da USP, nós temos aqui na PUC do Paraná, nós temos no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, claro, nós temos no Departamento de Filosofia da Unicamp, no Rio de Janeiro também tem alguma coisa, mas esses que eu citei aí me parece que são os principais focos de orientação e são professores extremamente competentes que estão orientando na pós-graduação, orientando mestrado e doutorado, alguns mais concorridos, outros menos, né? Mas temos sim professores que orientam bem academicamente Schopenhauer. Certo. Beleza, então. Vamos dando sequência. Agora eu quero fazer algumas perguntas, como já foi falado para você previamente, a respeito de algumas obras de Schopenhauer. Mas não conceitos específicos, né? Só para explicar para as pessoas que nos assistem. Não vou perguntar nenhum conceito específico, mas perguntas gerais sobre essas obras, até para que o professor Jair possa fazer algumas explanações, algumas explicações prévias que pode ser interessante para fazer essas leituras. Então, começando, por exemplo, a respeito da quádruplice raiz, que nós temos agora uma novíssima tradução. Segundo o Safransky, né, que é o biógrafo de Schopenhauer, um dos biógrafos de Schopenhauer, em uma das anotações do Diário de Schopenhauer de 1813, que é o mesmo ano que também foi lançado, né, foi escrito a quádruplice raiz, o Schopenhauer escreveu o seguinte no diário dele: entre minhas mãos, e mais ainda em meu espírito, cresce uma obra, uma filosofia que deverá ser, na mesma unidade, a reunião entre uma ética e uma metafísica. Diante dessa escrita, né, dessa quase confissão, pelo menos no meu entender, de Schopenhauer, nesse diário, eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre a dimensão de grandiosidade que o Schopenhauer tinha do seu futuro filosófico, da sua carreira filosófica, daquilo que ele esperava do porvir na carreira dele. Olha, como você entende isso? Olha, veja, Schopenhauer era um gênio. E todo gênio não precisa ter modéstia em relação à sua genialidade. O próprio Nietzsche vai dizer que quando Schopenhauer, porque um conceito importante da filosofia de Schopenhauer é o conceito de gênio, né? Que ele aparenta ao louco. Então, gênio e louco são aparentados na filosofia de Schopenhauer. Porque são aquelas pessoas, digamos assim, em termos populares, desligados da realidade. Mas ao se desligarem da realidade, eles entram naquele domínio do espírito que permite as grandes criações literárias e filosóficas. O Schopenhauer tinha plena ciência de que ele era um gênio. Tanto é que quando ele terminou de escrever
O Mundo como Vontade como Representação, ele enviou uma carta ao seu editor, para nós muito engraçada, ele dizendo o seguinte: olha, isso aqui é um livro que você não precisa me pagar muito, porque você não tem dinheiro suficiente para me pagar pelo valor desse livro, mas pode me pagar tal quantia assim e publique o livro. O problema é que foi um fracasso geral a venda do livro. O livro teve que ser vendido como papel velho. Mas ele sabia da genialidade dele. E ele sabia que, a partir desse livro, muitos outros seriam escritos. Que é mais ou menos uma frase que o Nietzsche também vai usar depois, né? A partir do meu livro, centenas de outros livros serão escritos. E isso, a história mostrou que era verdade. O que eu estou querendo dizer? Todo gênio tem plena consciência da sua obra. Não era diferente com Schopenhauer. Então ele sabia o que ele estava doando, digamos assim, ao mundo. E aí você falou num ponto importante, né, o aspecto ético da filosofia de Schopenhauer. De fato, o encerramento da obra principal dele, porque a obra principal dele tem 4 grandes temas, né? Já adianto aqui para o seu público, que é leigo, que ainda não teve acesso ao tomo 1 de O Mundo como Vontade, como Representação. O livro 1 trata da experiência e da ciência, ou seja, teoria do conhecimento. O livro 2 trata propriamente do que ele entende como coisa em si em oposição à aparência, ou seja, trata da vontade cósmica e como que esse em si se manifesta em mundo que é espelho desse em si. Ou seja, o segundo livro é dedicado à metafísica da natureza. O terceiro livro tem como tema a metafísica do belo. São os temas clássicos da filosofia, né? Teoria do conhecimento, filosofia da natureza e estética. E o último livro é dedicado à ética. É o encerramento. E é o livro que ele considerava mais importante. Que encerra com aquilo que ele vai chamar... E aí é muito interessante, né? Porque essa ética dele, no plano da metafísica, é uma ética da renúncia ao mundo. Ele vai dizer que o grande acontecimento do mundo não é o herói que afirma a vida, mas é aquele que renuncia à vida. Por quê? Aquela famosa frase de Schopenhauer: toda vida é sofrimento. E, portanto, o grande acontecimento do mundo é aquela pessoa que nega na raiz esse sofrimento, ou seja, que nega a vontade. E ele vê isso na figura do asceta e do santo. Portanto, a ética de Schopenhauer é uma ética da renúncia. Por isso que, e aí é uma coisa que poucas pessoas sabem, no final da vida dele, ele vai se declarar um budista. Porque ele vê no budismo aquele pensamento de renúncia ao mundo. Claro, isso desperta polêmica, desperta discussões, mas o Schopenhauer, do meu ponto de vista, na sua ética, que ele considerava tão importante, ele é o desertor do Ocidente. Portanto, ou seja, não há solução. Esse mundo que está aí é aquilo do Eclesiastes. Não há nada de novo sobre a Terra. Tudo é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não há nada de novo sobre o Sol. Aí tem esse aspecto dito pessimista metafísico da filosofia dele. Porque do ponto de vista prático, ele escreveu um livro chamado Aforismo para a Sabedoria de Vida. E aí, nesse livro, do ponto de vista prático, ele dá, digamos assim, conselhos para que sejamos menos infelizes no inferno, que é a própria Terra. Ou seja, é uma espécie de terapia. Ele vê a filosofia como terapêutica. Por isso que também que eu gosto de chamar a filosofia dele de filosofia do consolo. Mas a ética dele conduz a um elogio da renúncia. Conduz ele mesmo ao budismo. No final da vida dele, ele vai dizer: eu sou um budista. Isso é uma coisa que poucas pessoas se dão conta em se tratando de Schopenhauer. Mas eu gosto de definir a filosofia dele como uma filosofia pendular. De um lado tem esse pessimismo metafísico, mas de outro tem um otimismo prático. É uma filosofia do consolo. Ele pincela, digamos assim, o mundo de um modo pessimista, mas, digamos assim, para, ao mesmo tempo, trazer, com esse choque de realidade, trazer uma espécie de dispositivo de defesa em face do mundo e da vida, um dispositivo de cuidado em face do mundo, em face da vida e da existência. Então, é uma filosofia do consolo, pode-se dizer, sem dúvida alguma. E aí entra, digamos assim, o lado interessante dele conceber a filosofia como trágica, mas trágica no sentido aristotélico. Porque, para Aristóteles, a tragédia, a encenação trágica, ela conduz a uma espécie de catarse.
Foi a leitura que o Aristóteles fez das tragédias gregas. Produz uma catarse, uma espécie de cura. Ou seja, é terapêutica, é consoladora. Então a filosofia do Schopenhauer, enquanto uma filosofia trágica, ela é trágica no sentido aristotélico. Portanto, ela tem um lado terapêutico. Filosofia como filosofia do consolo. Eu leio assim, e aí você foge um pouco desses memes do Schopenhauer como só pessimista, pessimista. Não, ele tem esse lado prático, esse lado terapêutico, esse lado consolador, digamos assim, que eu chamo de otimismo prático. Está distinguido do pessimismo metafísico. Sim, digamos que primeiro ele mostra o mundo, né? E como ele é difícil. E depois, formas de tentar contornar isso de uma maneira menos dolorosa. Mas veja, mostrar isso já é uma terapia. Porque quando você vê uma tragédia grega, por exemplo, não é chocante aquilo? Mas você não sai aliviado da encenação trágica? Tragédia tem sangue. Olha o Shakespeare. É sangue. É sexta-feira 13 o Shakespeare, né? É sangue para quanto é lado. O próprio Homero, né? O próprio Homero na Odisseia, quando Ulisses retorna e vê os pretendentes de Penélope, ele chacina todo mundo. É sangue. É sangue para quanto é lado. Mas veja, os gregos mostraram isso para o Ocidente. Essa encenação trágica, do lado terrível da vida, é catártica. Quando você vê uma tragédia, há um certo alívio. Quem que não gosta de tragédia? Todo mundo gosta. É o que me fez lembrar de uma coisa, né? Por exemplo, uma coisa banal, mas assim, eu vou assistir uma corrida, né? O que chama mais atenção numa corrida são justamente os acidentes, né? É o que as pessoas mais veem. Inclusive, hoje, tentando trazer isso pro cotidiano, hoje eu vi uma notícia de um cara numa corrida de moto que a moto dele perdeu o freio e ele pulou da moto. E o vídeo tinha 1 milhão de visualizações em 40 minutos. Então, assim, isso mostra o quanto o ser humano ele tem uma predisposição a olhar, parece, para as coisas trágicas, né? E talvez por isso que isso explique, né? Talvez a ideia das pessoas trazerem tanto essa ideia caricata de pessimismo em Schopenhauer. Mas, às vezes, de forma irresponsável. Enfim, eu vou continuar com as perguntas, porque... A gente tá com pouco tempo, eu acho, né? O Instagram derruba em 1 hora, né? Quando dá 1 hora, o Instagram derruba, né? Inclusive, é bom avisar aqui as pessoas, como ainda tem algumas perguntas, quando a live cair, eu abro outra live. Provavelmente vai cair daqui uns 5, 10 minutos. Certo? Tenho ainda algumas questões, mas depois eu fecho a live e abro outra. Aí vocês podem entrar de novo. Tá. Essa pergunta que nos levou todo esse assunto era basicamente sobre a ideia que Schopenhauer tinha sobre o seu futuro dentro da sua carreira filosófica, que discorreu em diversos outros assuntos. Agora, a próxima pergunta é voltada ao mundo como vontade de representação, mas não conceitos sobre o livro e nem nada específico, mas perguntas pessoais a respeito da sua leitura. A primeira delas é o que mais te chama a atenção dentro do mundo como vontade de representação, visto que ele trata de diversos temas, e se dentro do mundo como vontade de representação tem alguma coisa que te incomoda de maneira negativa. Porque quando falo incomoda de maneira negativa, eu lembro da ideia de que a filosofia ela é algo que incomoda, né? Mas às vezes incomoda para depois, né, fazer bem. Mas essa pergunta é o oposto. Se te incomoda de uma maneira negativa, fala assim, pô, é estranho que o Schopenhauer tenha dito isso, se tem alguma coisa nesse sentido para você. Não me incomoda nada na filosofia dele. Eu sou 100% Schopenhauer. Eu me lembro de uma vez eu me encontrei com o presidente da Sociedade Schopenhauer da Alemanha, lá em Frankfurt. Aí eu fiz uma pergunta para ele, se ele, mais ou menos nesses moldes, né? Se tinha alguma coisa que o incomodava na filosofia de Schopenhauer, se ele achava isso, aquilo errado. Aí ele disse o seguinte: Jair, eu estou sobre a face da Terra
não para defender Deus, mas para defender Schopenhauer. Não me incomoda nada a filosofia dele, eu acho engraçado. O lado ruim da filosofia dele eu acho engraçado, né? Tem por exemplo, alguns exageros, por exemplo, é preciso reconhecer que as concepções que ele tinha sobre a mulher são muito exageradas, ou seja, tem um quê de época, mas nem por isso são totalmente descartáveis, tá? Na metafísica do amor sexual. Então eu leio aquilo, às vezes eu acho engraçado no exagero, né? Mas não acho descartável, eu acho interessante, né? Então, esse lado negativo da filosofia dele, acabei de dar um exemplo, né? Eu acho engraçado. É legal isso aí. Esse ponto que você levanta me faz lembrar, primeiro, que essa pergunta sempre chega aqui. Muita gente fala, eu gostava do Schopenhauer, mas quando eu li o que ele falou sobre as mulheres, achei detestável. Tá, mas aí eu lembrei de uma coisa que você diz no filme, eu também acho que li na biografia do Safransky, que é a respeito, seria interessante comentar isso brevemente, que no final da vida, Schopenhauer, ele recebeu uma mulher em casa que fez a escultura dele, né, do busto dele, e ele faz algumas, ele muda um pouco a percepção dele da mulher a partir desse momento. Poderia fazer uma pequena explanação a respeito disso? Eu acho que o Schopenhauer é um edipiano mal resolvido, porque ele teve uma mãe. Acontece o seguinte, ele gostava muito do pai, tá? E esse pai, ele se casou com a mãe dele, a chamada Johanna, né? Havia uma diferença de idade substancial entre os dois. Na verdade, foi um casamento de conveniência. Só que com o tempo, o Heinrich Flores começou a amar a Johanna. Só que a recíproca não foi verdadeira. Era uma mulher muito inteligente, ela tinha um salão literário em Hamburgo, e ela estava mais interessada em receber as pessoas cultas da época para discutir literatura, discutir arte, etc. e tal. E até quando o pai ficava doente, o Schopenhauer reclamava disso, a mãe dele preferia o salão literário, né? Então, o que aconteceu? Num certo dia, esse senhor cai da janela, provavelmente suicídio. E a mãe dele imediatamente se muda para Weimar, a capital literária da Alemanha na época, e ela era uma escritora de romances baratos, mas muito conhecida na época, famosa. Portanto, Schopenhauer era filho de uma mulher famosa, inteligentíssima, e que cuidou muito da educação dele, a educação literária dele. E depois que o pai morre, ela se muda de Hamburgo para Weimar. E ele depois pede autorização dela para deixar a escola de comércio, porque ele estava sendo destinado pelo pai a ser comerciante, porque era uma família rica, né? Porque ele estava mais interessado no que hoje se chama ciências humanas, ou seja, texto de filosofia, texto de literatura, texto de história, etc. e tal. E a mãe dele autoriza ele a ir para Weimar. Só que quando chega lá, a situação é muito complicada entre os dois. A mãe dele já estava com um amante dentro de casa, era muito moderna para a época, e o Schopenhauer não suportou aquilo. Primeiro por conta ele achava que era um desrespeito à memória do pai, mas só que ela era uma mulher moderna, e, enfim, morreu, enterrou, ela estava livre, né? Morreu, enterrou, estava livre. E ela já tinha o seu amante, o Schopenhauer não admitia isso, né? Então eu vejo um certo edipianismo dele ali, né? Então foi uma briga constante entre os dois. Então, na minha opinião, a imagem que ele tem das mulheres está muito baseada nesse retrato da mãe, que era uma mulher inteligente, mas, digamos assim, muito gastona, porque ela gastou toda a herança, ela morreu pobre, e ainda gastou a herança da filha. Da irmã. Da irmã dele. E o Schopenhauer multiplicou, porque ele estudou comércio, ele multiplicou a fortuna. Teve um caso lá de falência, que eles colocaram o dinheiro na mão de um investidor, e o investidor decretou falência. Sabe o que o Schopenhauer disse? O investidor chamou para acordo, né? A mãe, a filha e o filho. E a mãe e a filha aceitaram o acordo. O Schopenhauer não. O Schopenhauer não aceitou o acordo. Tempos depois, o investidor não só se recuperou, como estava rico. Aí o Schopenhauer escreveu uma cartinha para ele, olha, lhe escrevo para dizer que os meus papéis ainda estão válidos e você os pague com juros e correções, digamos assim, monetárias, porque do contrário, você irá aos tribunais.
E assim lhe mostro que um filósofo não é necessariamente um ignorante. Aí o sujeito pagou, ou seja, ele não fez acordo e tempos depois ganhou muito mais do que o investido. Ou seja, mas a imagem da mãe dele marcou muito a figura feminina na obra dele. Ou seja, de uma pessoa interesseira, de uma pessoa perdulária, inteligente que seja, mais, digamos assim, fria no seu amor com os homens. Na verdade, a mulher ela está interessada mais em quem o proteja do que propriamente no coração da pessoa. O Schopenhauer diz isso, não é mesmo? A mulher quer um protetor. Então, essa imagem da mãe marcou ele. Mas aí, quando ele conheceu essa escultora no final da vida, ele mudou de ideia, porque era uma pessoa inteligente, uma pessoa atenciosa, um artista, que foi lá fazer o busto dele, ele cozinhava café para ela, e em certa ocasião ele até disse que se sentia casado com ela, né? E que se ele tivesse conhecido uma pessoa como aquela antes, talvez a sua imagem sobre o feminino tivesse sido diferente. Então é isso, é uma imagem materna que ele guardou. E no edipianismo, eu acho mal resolvido. Interessante conceituar, né, essa ideia de toda a polêmica que tem em torno dessa temática, né? Porque às vezes as pessoas elas levam em consideração só o texto que elas leram ali e aí já tiram um pré-julgamento, e algo importante a se frisar, entender o contexto da época, primeira coisa, né? Também, mas veja bem, essa imagem do feminino em Schopenhauer, durante um bom tempo, travou a leitura da filosofia dele na Alemanha, viu? Travou, realmente. Isso, na Alemanha, teve alguma coisa assim específica sobre isso? Não, as feministas não deixavam que ele fosse lecionado. Quer dizer, deixavam, mas era um desprezo geral. As feministas bombardearam o Schopenhauer na Alemanha durante um bom tempo. Daí isso já passou. Hoje em dia ele é até bastante estudado. Quer dizer, bastante estudado não, mas ele é estudado sem os entraves das feministas lá na Alemanha. E no Brasil, curiosamente, a filosofia de Schopenhauer se estabeleceu através de duas mulheres. É bom que se diga isso. É através da professora Muriel Maia, que em 1991 publicou um livro chamado A Outra Face do Nada, que é uma tradução da tese doutoral dela defendida na Alemanha. E em 1994... Professor, desculpa te interromper, mas é que a live vai cair daqui 5 segundos. A gente retoma esse assunto, então. A gente já volta. Então, eu estava dizendo que, curiosamente, apesar desse problema com as feministas na Alemanha, no Brasil, o início dos estudos schopenhauerianos se deu através de duas mulheres. Em 1991, a professora Muriel Maia publicou um livro intitulado A Outra Face do Nada, que é uma tradução da sua tese doutoral defendida na Alemanha. Foi publicado o livro pela editora Vozes. Até recentemente eu me encontrei com ela e pedi para que ela tentasse uma segunda edição, porque eu acho que é um livro muito interessante, porque trabalha justamente com os vasos comunicantes entre filosofia e literatura. Ela trabalha lá no final do livro com o Proust, né? E em 1994, a professora Maria Lúcia Cacciola publicou a sua tese doutoral defendida aqui no Brasil, na USP, intitulada Schopenhauer e a questão do dogmatismo. Então foram duas mulheres, apesar dessa imagem do feminino na filosofia de Schopenhauer, que deram início aos estudos schopenhauerianos no Brasil. E eu fui o primeiro orientando da professora Maria Lúcia Cacciola, né? Então, de algum modo, eu junto com ela ajudamos, até com a tradução, né? Ajudamos a dar início à divulgação de modo substancial da filosofia de Schopenhauer no Brasil. Certo. Então, é interessante, né, pensar que teve toda a polêmica com as feministas na Alemanha, e aí no Brasil
a filosofia schopenhaueriana é difundida por responsabilidade de duas mulheres. Mas, enfim, Que deram vamos... início, né? Solidificar o terreno, né? Sim. Ok. Agora, sobre A Vontade na Natureza, uma obra de 1835. Eu gostaria que você pudesse Acho que fazer é uma... 36, é 36, né? 1836, né? Mas Peguei enfim, informação. dá para verificar depois. Ok. Eu gostaria que você pudesse fazer uma explanação sobre essa obra, sobre o contexto que ela foi produzida e também exatamente sobre o que ela trata e algum conselho prévio para a leitura dela. Olha, a produção filosófica de Schopenhauer, ela se deu em 3 cidades, Weimar, Dresden e Frankfurt. Em Weimar, nas proximidades de Weimar, foi onde ele escreveu a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente e sobre a visão e as cores. E foi em Dresden, essa belíssima cidade, onde ele escreveu O Mundo como Vontade, como representação. Aí ele tentou a carreira universitária em Berlim, foi um enorme fracasso, não tinha aluno, né? Ele tentou dar aula no mesmo horário de Hegel, os cursos de Hegel eram lotados, entravam alunos pelas janelas, e o curso dele não tinha aluno nenhum. Tinha 4 alunos no início, no final não tinha nenhum. Aí o que acontece? Teve uma epidemia de cólera em Berlim. Aí ele se muda para Frankfurt. De modo que a maior parte da produção intelectual de Schopenhauer se deu em Frankfurt. Em Frankfurt. Por isso que alguns até se referem a ele como filósofo de Frankfurt. Né? Eu prefiro me referir a ele como o Bodhisattva de Frankfurt, porque no budismo o Bodhisattva é aquele que abre caminhos, né? Depois, que iluminam caminhos para depois serem seguidos pelos discípulos. Né? Buda ele não foi, mas um Bodhisattva foi. E a obra Sobre a Vontade da Natureza, escrita em 1836, quando ele já estava em Frankfurt, porque ele foge de Berlim em 1831, ele fica 5 anos sem fazer nada, aí de repente ele resolve escrever Sobre a Vontade da Natureza, que é uma obra, em termos gerais, na qual ele tenta pegar elementos da ciência da época que de algum modo comprovariam a sua metafísica da vontade. Tanto é que tem lá um capítulo chamado Astronomia Física, em que ele tenta justamente dizer, demonstrar com dados da ciência, que a vontade é o em si dos corpos do mundo, ou seja, existiria uma vontade cósmica. Mas ele trata de vários outros assuntos numa tentativa de comprovar, com os dados científicos da época, a sua metafísica da vontade. Aí ele, por exemplo, trata de anatomia comparada, ele vai falar, por exemplo, de fisiologia e de patologia, ele vai falar também de linguística, ele vai falar de estudos chineses, vai falar de sinologia e, obviamente, ele vai falar de ética. Então, de modo geral, o próprio título Sobre a Vontade na Natureza, essa natureza é a natureza dos cientistas. Tá? Então, é uma tentativa de comprovação da sua metafísica mediante, entre aspas, a física da época. Em linhas gerais, é isso o livro Sobre a Vontade da Natureza, que é o primeiro livro frankfurtiano dele. Sim, excelente. E corresponde, de algum modo, em muitos aspectos, à metafísica da natureza, ao tomo 2 do seu livro, que é, propriamente dizendo, a sua cosmologia. Porque a gente não pode deixar de ter em mente que o Schopenhauer faz uma cosmologia no seu livro, ou seja, ele estuda a origem do mundo, a origem do cosmo. E para ele, a origem do cosmo se trata de uma manifestação dessa atividade inconsciente e volitiva que em algum momento se manifestou. Em algum momento houve uma abertura de olho, digamos assim. E nesse momento é que se deu o mundo como representação. O primeiro olho que se abriu, aí
tinha já o mundo diante dele manifestado. E aí ele viu todo esse espetáculo. No caso do ser humano, né? Que podia ter sido o olho de um mosquito. Mas quando o primeiro olho de um organismo se abriu, o universo estava diante dele. Mas por quê? Porque antes desse olho se abrir, havia uma atividade cósmica se manifestando e produzindo objetos. Só que essa atividade cósmica é cega e inconsciente. Então, é a cosmologia dele que está lá no segundo livro de O Mundo como Vontade como Representação. Então, sobre a vontade da natureza, é uma tentativa dele trazer elementos científicos da época para comprovar essa cosmologia. Porque nessa cosmologia ele trata de vários temas relacionados à ciência. E eu me lembro que você me perguntou antes o que me incomodava na filosofia de Schopenhauer. Eu disse que nada me incomodava, porque aquilo que me incomodava eu achava engraçado, né? E que eu gostava, o que mais gostava na filosofia dele. É difícil dizer o que eu mais gosto na filosofia dele, porque eu considero a filosofia dele uma espécie de obra de arte, né? E eu acho que ela é musical. Mas, digamos assim, sabe uma coisa muito que me fascinou muito mesmo? O olhar que ele tem para a natureza. O tempo inteiro, o Schopenhauer traz exemplos de observações da natureza. Que, por sinal, quando ele vai elencar o que influenciou o seu pensamento, ele fala de 4 influências principais. Os Upanishads, o Kant, o Platão e a consideração, a intuição, a consideração, a contemplação da natureza. Então, se você lê o tomo 1 de O Mundo como Vontade e como Representação, mas também o tomo 2, está cheio de exemplos retirados da natureza. Isso eu acho fantástico. Poucos filósofos tinham um olhar tão bonito e poético para a natureza. E aí entra os animais. Ah, sim, Não à toa, depois, em O Fundamento da Moral, o Schopenhauer vai dar início a uma reflexão que, do meu ponto de vista, a gente pode perfeitamente considerá-lo como um dos precursores da ética animal. Por quê? Porque na filosofia dele tem uma noção importantíssima que ele trabalha com grande amplitude, coisa que não ocorria antes, que é a noção de corpo, por incrível que pareça. E esse corpo não é o corpo humano, é o corpo animal, que é enquadrado... humano. Aí, que o corpo humano é enquadrado no corpo animal, que é um corpo que sofre, que é o objeto da ética dele. Porque a ética dele é a ética justamente da compaixão. O que é a compaixão? É aquela atividade que evita o sofrimento alheio. É você colocar-se no lugar de quem está sofrendo e ajudar quem está sofrendo. E isso é extensível aos animais. Por isso que o Schopenhauer é o precursor da ética animal. Então isso, para responder à tua pergunta, é uma das coisas que eu acho mais bonitas na filosofia dele. O olhar que ele tem para a natureza, incluindo os animais. E isso está na cosmologia dele e está na sua ética. É uma grande valorização da intuição, né? Da observação de mundo. Sem dúvida alguma. Inclusive ele diz, olha, todo o nosso conhecimento vem da experiência. E a influência que ele teve do empirismo britânico, né? Todo o nosso conhecimento vem da experiência, vem da observação, vem daquilo que ele chamava de intuição empírica ou estética, que é uma intuição especial, que é a intuição que gera obra de arte. E depois dessas intuições empíricas, que ele chamava de representações submetidas ao princípio de razão, olha aí a quadrúplice raiz, a importância da quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente, você tem as representações secundárias, as representações de representações, que são os conceitos. Então, todo conceito filosófico, qualquer conceito, tem a sua base na experiência. É a depuração da experiência. De tal maneira que os conceitos mais gerais são os mais distantes da experiência. Ele até diz, qualquer filosofia que lide com conceitos extremamente geral, desconfie dela. Tenha apreço para aquelas filosofias cujos conceitos estão próximos da intuição. Então, aquelas filosofias que se lidam com conceitos gerais demais, como, por exemplo, o ser, o devir, o absoluto, para ele isso é depuração demais de coisas que são empíricas, mas que muitas vezes o filósofo distorce
ou nega a origem empírica do conceito. Mas para o Schopenhauer, todo conceito tem a sua base na experiência, ou seja, na intuição empírica. Eles são depurações, são decantações dessas representações primárias. Depois de intuído, né, um objeto, se cria os conceitos a respeito dele, e não o contrário. Sim, o conhecimento se origina da experiência, seja a experiência exterior, seja a experiência interior, porque a gente não pode esquecer da subjetividade. Emoções, sentimentos. Sim. Todo o espectro de sentimentos que temos, ódio, amor, ternura, a subjetividade é um mundo. E daí também vem representações. Isso também é base empírica para a origem de conceitos. Então, foi nesse cruzamento do mundo exterior com o mundo interior que surge propriamente a filosofia dele, né? Se eu não me engano, de onde deveria surgir qualquer filosofia séria, digamos assim, para ele. Se não me engano, a respeito dos sentimentos, ele diz que é difícil defini-los, né? Eles são heterogêneos, cheios de significados, e isso torna eles diferentes de outros conceitos mais bem definidos, como talvez formas geométricas. E então, talvez a ideia de sentimento, não sei se estaria correto dizer isso, estaria mais ligado à subjetividade do que outros conceitos abstratos, como conceitos matemáticos. Não, sem dúvida alguma, né? É pelo sentimento que você tem acesso aos segredos do mundo. É pelo sentimento que você tem acesso à essência do mundo. Por quê? Porque a própria vontade, que é o núcleo do corpo, se dá através de movimentos, digamos assim, tectônicos internos que geram as emoções. Mas é através do sentimento, sobretudo da raiz dos sentimentos, que é a vontade, que você, digamos, decifra o enigma do mundo. Por quê? Porque o corpo humano, o corpo do investigador, o corpo do cientista, é um corpo entre outros corpos, submetido ao princípio de razão, submetido à causalidade. Só que a causalidade humana são os motivos. O ser humano age por motivos. Toda ação humana tem um motivo para ela acontecer. Assim como todo movimento de um corpo rochoso tem uma causa no sentido estrito, que é o choque, por exemplo, para ele acontecer. Assim como o movimento de uma planta tem uma causa, que é o estímulo, para ela se movimentar. Mas tudo isso é causalidade. Só que em três formas. Causalidade humana, que são os motivos, causalidade dos vegetais, que são os estímulos, e causalidade em sentido estrito, dos objetos inorgânicos. Mas aí qual é a grande sacada do Schopenhauer? Se o meu corpo age por motivo, então eu posso observar de dentro o meu movimento, eu posso observar de dentro o que me permite eu me movimentar. E ao fazer essa observação, lá no limite da minha subjetividade, eu encontro algo que eu nomeio com o nome de vontade, que é a base de todas as emoções, de todos os sentimentos. E aí, analogicamente, eu transponho isso para o mundo exterior e digo que os outros objetos, que também se movem por causalidade, têm como íntimo a vontade. Por quê? Porque o íntimo da causalidade, observado em mim, é vontade. E aí, é a famosa conclusão analógica que o Schopenhauer faz. Então, o Schopenhauer chega, digamos assim, à decifração do enigma do mundo através do sentimento. É uma coisa, é o lado romântico da filosofia dele. A gente não pode esquecer que ele estava na época, não era uma época muito distante daquilo que chamava de Sturm und Drang, né? Tempestade e ímpeto, né? Do romantismo. Então não deixa de haver um elemento romântico aí. É o sentimento, olha a questão poética, né? É o sentimento que decifra o enigma do mundo. Sim. Porque todo o espectro de emoções e de sentimento tem por raiz a vontade. E a vontade é o núcleo de todos os objetos. Então é através dessa chave que eu compreendo o núcleo do mundo exterior. Essa chave chamada vontade. Não dá nem para dizer que o cientista, ele sempre faz parte da experiência, né? Ele sempre é parte dessa experiência.
Sim, como ele diz, né, lá no segundo livro, o cientista não é uma cabeça alada de anjo. Ele tem um corpo, ele é indivíduo. E esse corpo está enraizado no mundo. Então, essa coisa de dizer que há uma observação neutra da experiência do mundo, o Schopenhauer é bastante cético em relação a isso. Todo cientista, todo investigador, ele não é uma cabeça desprovida de raiz, desprovida de um corpo. Ora, esse corpo, no seu íntimo, ele é à vontade. Certo. Muito bom ouvir tudo isso. Eu vou seguir, então, agora para a última questão. E eu quero deixar já previamente os agradecimentos a todos que estão nos ouvindo até agora e que estão gostando. Então, a questão é a respeito do Paralipômena. Por que motivos este texto fez Schopenhauer famoso e os outros não? Qual é a chave para entender essa questão? Este é o último escrito dele, não é? O Paralipômeno, 2 tomos, né? Tomo 1 e tomo 2. Que é uma obra fantástica, é o coroamento do pensamento dele. Muitos dizem que é a metafísica para o povo dele, né? Às vezes até de uma maneira depreciativa. Não, é uma obra fantástica. Ali ele estava no máximo vigor, no pleno domínio da escrita e da reflexão, já com toda a sua metafísica montada. E a fama vem porque tem um texto lá intitulado Aforismos para a Sabedoria de Vida, que, por sinal, eu traduzi, né? Que, no meu entendimento, é um dos mais belos, se não o mais belo texto de Schopenhauer. Tá? E é um texto extremamente acessível, extremamente claro, que trata justamente da sabedoria de vida, ou seja, como ser menos infeliz no mundo, e do ponto de vista da filosofia dele, como ser feliz. É disso que ele trata. Porque felicidade para ele significa ser menos infeliz, já que toda a vida é sofrimento. Então é um texto belíssimo. Agora, curiosamente, a filosofia de Schopenhauer só começou a ser considerada na Alemanha porque a filosofia dele se dá no interior daquilo que se chama idealismo alemão, que os manuais catalogam através de 3 figuras, Fichte, Schelling e Hegel. E o Schopenhauer não teve vez na época que esses filósofos imperavam no meio acadêmico e cultural da Alemanha. A filosofia dele destoava muito desse pessoal. Então, o que acontece? Na Inglaterra, tinha uma revista, Westminster Review, curiosamente fundada pelo Jeremy Bentham. Jeremy Bentham é um dos precursores da ética animal. É aquele que disse sobre os animais, não importa o que eles pensam, mas sim o que eles sentem. Né? Foi nessa revista, fundada pelo Jeremy Bentham, que teve esse olhar especial para os animais na ética, que depois o Schopenhauer vai desenvolver na sua ética animal. Foi lá que foi publicado um artigo chamado Iconoclastia na filosofia germânica, Iconoclasm in German Philosophy. E esse texto faz um mapeamento da situação da filosofia de Schopenhauer, ignorada por esses idealistas alemães. E esse texto é imediatamente, e é um texto elogioso, até pelo título, é um título negativo, mas do meu ponto de vista, um iconoclasmo, aquele que destrói ídolos, no caso, petrificados, digamos assim, ele é quase que imediatamente traduzido para o alemão. Então, através da Inglaterra, ele começa a ser conhecido na Alemanha. Aí começa a ser lido. E, principalmente, pelo Paralipômena, em especial pelo texto Aforismo para a Sabedoria de Vida. E aí isso abre, a partir de 1853, a fama literária e filosófica de Schopenhauer. Então, esse filósofo, que até então era ignorado pelo meio acadêmico e pelo meio cultural alemão, passa a ser o filósofo, aos poucos, mais conhecido e mais discutido
na Alemanha, na Europa e nas Américas, a ponto do Machado de Assis ter tomado logo conhecimento dele. Então, lá por 1853, começa a fama literária do Schopenhauer. Então, digamos assim, nos 2 últimos anos de vida dele, ele morreu em 1860, né? Ele desfrutou ao máximo a fama, a ponto de um hegeliano dizer que o Schopenhauer tinha se tornado o imperador da filosofia alemã. Demorou, mas ele conseguiu. Mas, em resumo, foi via Inglaterra que se abriu a porta para o reconhecimento tardio Ele da tinha um filosofia certo de espírito Schopenhauer. inglês. Eu tenho alguns trechos que ele faz certos elogios à Inglaterra. Tem também a influência com o David Hume. Tem alguma coisa a ver dessa fama ter saído da Inglaterra, desse elogio ter saído da Inglaterra com os anos anteriores, ou foi mera coincidência, Mero acaso feliz, né? Mero acaso feliz. Ele gostava realmente da Inglaterra, ele passou um tempo lá, ele estudou quando era adolescente na Inglaterra, numa escola. Ele apreciava muito a filosofia britânica, em especial o Hume e o Locke, sobretudo o fato deles escreverem claro, porque para o Schopenhauer, quando um filósofo escreve de maneira obscura, muitas vezes isso é para esconder a sua falta de pensamento. Ele comparava isso com aquelas mulheres que no século XIX, né, que usavam aqueles vestidos enormes, né? Enormes. Então, o sujeito que escreve de maneira obscura, de maneira rebuscada, complicada, ele é comparável com aquelas mulheres que usam aqueles vestidos enormes. Por quê? Se você retira aquilo, muitas vezes tem um esqueleto, uma mulher magra, tem pouca coisa, né? Então, muitas vezes a pessoa que tem pouco pensamento se esconde atrás de um estilo rebuscado. E ele via isso muito, na opinião dele, no Hegel, no Fichte e, em alguns casos, no Schelling, né? E ele se inspira na clareza de exposição dos filósofos britânicos, né? Não se pode reclamar dos filósofos britânicos. Eles escrevem muito claro, mesmo porque a maioria deles não eram filósofos acadêmicos. O Locke não era... o Hume não era filósofo acadêmico, né? O Hobbes não era filósofo acadêmico, ao contrário da maioria dos filósofos alemães. O difícil é escrever Então, de maneira simples, né? ele se inspirava estilisticamente nisso, sabe? E ele também diz até, ele gostava tanto da Inglaterra, né? Que ele disse que por pouco não nascia lá na Inglaterra, porque quando a mãe dele começou a ter as contrações, ela retornou direto, rapidamente, né? Quando ela percebeu que ia ter o Arthur, ela retornou rápido para a Alemanha. E aí ele nasceu alemão. Mas ele disse que por pouco não nascia inglês. Eu me lembro disso. Inclusive, agora, para terminar mesmo, eu me lembrei de um trecho que eu li na biografia do Safransky, onde ele diz que durante a juventude, Schopenhauer ele fez algumas visitas a algumas montanhas, se eu não me engano, foi na Suíça, não tenho certeza. E numa dessas montanhas tinha uma casa. E ele assinou nessa casa. Ele tinha um mural que as pessoas podiam assinar o nome. E depois do lançamento do Peregrine Palipomena, as pessoas começaram a visitar esse lugar onde tinha a assinatura dele. Você se lembra dessa história? Ou tem alguma coisa para contar sobre isso? Enfim. O que eu sei é que ele gostava muito de escalar montanhas. Escalar montanhas. Né, de observar o mundo lá de cima. E essas escaladas de montanhas vão aparecer como observações da natureza na obra dele. Agora, esse negócio de ele ter deixado o nome dele escrito lá em alguma casa, disso daí não me recordo. Vou até verificar de novo na boa biografia que o Safransky escreveu, Schopenhauer e os anos selvagens da filosofia. Esses selvagens é por causa dos idealistas alemães, né, que não davam direito de acesso dele à filosofia. E olha que coisa curiosa, hein? O Schopenhauer conheceu pessoalmente o Fichte. Foi aluno do Fichte. E o Hegel participou do exame de admissão dele na Universidade de Berlim para a docência. E o Schelling foi um filósofo que ele leu bastante. Antes de elaborar o seu
o seu sistema. Aliás, foi o filósofo que ele mais leu, né? Mas não Schelling. conheceu pessoalmente. É o Schelling. Foi o filósofo que ele mais leu antes de elaborar o seu sistema. Que, inclusive, faz parte da minha tese, isso daí, né? Sim. Mas essa questão de ele ter uma casa nas montanhas, de ter deixado o nome dele... Quer dizer, ter deixado o nome dele consta assinado, lá não me recordo dessa passagem. na biografia ele fala que, na juventude, ele deixou a assinatura numa casa onde as pessoas assinavam, de fato. Uhum. Porque passaram ali, porque chegaram ao topo daquela montanha. E depois que ele conseguiu a fama, as pessoas começaram a visitar esse local na montanha para verem a assinatura dele. Inclusive depois da morte dele também. Uhum. Professor, acho que é isso. As perguntas que separei foram essas. Eu agradeço imensamente o senhor ter aceitado esse diálogo e essa entrevista. E as portas aqui estão sempre abertas para que você possa divulgar seus trabalhos ou vir falar sobre Schopenhauer, porque creio ser um tema que, ao menos para mim, eu ouviria por horas e horas e horas sem enjoar, porque é de muito meu interesse. Então, passo a palavra para você agora, para que possa finalizar, dar algum recado. Fala livre, fica à vontade para falar o que bem desejar. Antônio, eu que agradeço esse momento agradável de uma conversa descontraída sobre um autor que, como eu disse, eu convivo com ele há bastante tempo, ajudei a formar muitas pessoas que hoje se encarregam de levar adiante os estudos schopenhauerianos no Brasil. Também eu fico feliz por notar que você aqui no Instagram tem muitos seguidores, muitos jovens que estão se encarregando de também fomentar a filosofia de Schopenhauer. E eu gostaria de dizer que se trata de um filósofo bastante atual, né, bastante vigoroso na sua atualidade. Olha, tem aqui uma pessoa que é a Grega, ela está perguntando onde está o Félix. O Félix é um gato filosófico, tá? Deixa eu pegar o gato filosófico aqui, só um minutinho. Vem cá. Olha só. Olha aí. Fala oi pro Félix, galera. Eu agradeço o que a participante disse, né? Porque o Félix é um gato filosófico, ele sempre que eu estou conversando de filosofia, ele aparece, e na época que eu participava de defesas acadêmicas, quando chegava a dissertação, a tese, ele sempre ficava em cima. A primeira coisa que ele fazia era se dirigir ao texto e ficar em cima para mostrar quem era superior ali, né? Mas retomando o fio da meada, eu acredito que esse seu ambiente aqui de conversa é um ambiente muito importante, porque eu considero o Schopenhauer um autor muito atual, e não só atual, mas rigoroso na sua atualidade. Por quê? Por quê? Porque Schopenhauer é o filósofo do desmascaramento. É o filósofo da suspeita. Se eu pudesse dizer por que ele é atual, eu diria nesses termos. Schopenhauer é o filósofo da suspeita, é o filósofo do desmascaramento. Porque essa vontade que ele diz que é o em si do mundo, ela não é representação, ela não é imagem. Então, aquilo que nós mostramos no mundo da representação. Entretanto, ao mesmo tempo que mostramos, nós escondemos. Porque essa vontade que nos move, ela não é representação. Ela é completamente diferente da representação. Então aí entra essa lógica do desmascaramento. Quem somos? E é também muito importante nele essa questão da fisionomia, né?
Ele diz que você conhece a pessoa, por conta dessa oposição entre representação e vontade, pela fisionomia. É na fisionomia que você conhece a pessoa. Mas é muito difícil dizer o que ela é pela fisionomia. Então, esse aspecto dele ser o filósofo do desmascaramento eu considero muito atual. Também considero muito atual a sua ética animal. É um dos primeiros autores que inclui os animais em sua ética como sujeitos de direito. Porque tanto quanto nós, os animais complexos têm um sistema nervoso central e sentem o que é a dor. Isso é muito diferente dessa modernidade cartesiana que marca o nosso mundo. Porque para o Descartes, os animais são meras máquinas. São meras coisas. Inclusive o Descartes vai dizer que não existe coisa pior do que achar que a alma, que os animais têm alma, que teriam alma semelhante à do ser humano. E mais, no projeto cartesiano, que é o projeto da modernidade, há um projeto de domínio da natureza, de tornar o homem senhor e possuidor da natureza. Está lá no discurso do método do Descartes. Então, a nossa modernidade ela é cartesiana. E o Schopenhauer, nesse aspecto, é um anticartesiano. Sim. Então, isso é muito importante, essa denúncia da instrumentalização da natureza, de colocar o ser humano como um oponente dessa natureza. Não, o ser humano é integrante dessa natureza. Porque essa vontade do ser humano é a mesma vontade dos animais, é a mesma vontade das plantas, é uma vontade cósmica. Compreende? E ele coloca no centro dessa reflexão um corpo que sofre. Sim. Então isso é muito atual, né? Isso é muito atual. E por último, eu tenho a impressão que para a psicanálise e para a psicologia analítica, para a psicanálise do Freud e para a psicologia analítica do Jung, essa descoberta do inconsciente na filosofia com a amplitude que o Schopenhauer faz, sem dúvida alguma, prepara o terreno via Eduard von Hartmann, no seu livro Filosofia do Inconsciente, para a psicanálise do Freud e para a psicologia analítica do Jung. Sem isso, essas psicologias não teriam surgido como surgiram. Porque a noção de inconsciente, na sua dimensão filosófica, vai ser depois transplantada para a psicanálise do Freud e para a psicologia analítica do Jung, via Eduardo von Hartmann, no seu livro Filosofia do Inconsciente. Então, até por isso, ele é um filósofo atualíssimo. E repito, vigoroso na sua atualidade. Acho que são essas palavras finais. E eu diria para você, Antônio, fique à vontade para um prosseguimento temático de em algum outro momento, num outro encontro, para nós, digamos assim, esmiuçarmos temas de interesse do seu público, que eu percebo que é um público muito interessado. Há temas maravilhosos para a gente abordar, por exemplo, o amor. Sim. Por que não abordarmos o amor sexual, hein? Porque a metafísica dele é a metafísica do amor sexual, sejamos bem claros. Mas também esse tema da ética animal, que é tão atual, né? O tema da ecologia, é muito importante esse tema da ecologia. E por que não? Acabei de dizer, por que não abordarmos o tema da psicologia do inconsciente do Schopenhauer na sua relação com a metafísica da vontade? Né? Então tem várias coisas aí que são muito temas interessantíssimos, né? Tem o Rosaná comentando aqui o tema do envelhecimento também, que é caro a Schopenhauer. Eu gostaria de dizer que tudo isso nós podemos pensar com mais calma e com certeza trazermos esse tipo de conteúdo aqui daqui para frente. Com certeza vai ser muito interessante. Eu também queria frisar aqui que durante as suas falas sempre tive muita vontade de falar, sabe? De perguntar e perguntar, mas porque surgem várias dúvidas, vários pensamentos diante das leituras que já fiz de Schopenhauer, né? Mas isso demonstra o quê? Demonstra que tem muito mais a ser falado sobre tudo isso. Então, é por isso que
o convite para outras vezes e outros temas está em aberto e com certeza vai acontecer em breve. A gente vai conversar sobre isso, amadurecer a ideia e perceber e definir quais desses temas poderá ser melhor esmiuçado nas próximas semanas e meses, enfim. Certo? Certo. E aí os participantes, né, poderão ficar à vontade para também interagir. Sim. É importante frisar isso, pessoal que está assistindo hoje. Como o formato que nós preparamos era um formato de entrevista, eu já tinha minhas perguntas prévias. Eu também levei em consideração o fato das perguntas que recebo com grande frequência aqui na página para tentar trazer a resposta do Jair aqui para vocês. Como, por exemplo, né, com qual obra eu começo a ler Schopenhauer? Que é basicamente uma pergunta mais dos seguidores do que minha. Mas em outras oportunidades, outros encontros que nós tivermos com o Jair Barbosa, nós podemos abrir um espaço maior para a dúvida de vocês, beleza? Mas hoje ficou mais nesse formato de entrevista e diálogo, que para mim foi excelente e eu tenho certeza que para vocês também. Então, resta a mim dizer boa noite a todos e até uma próxima. De novo, eu entrego aí a despedida ao professor Jair e fiquem em paz todos que conosco estiveram até aqui. Boa noite a todos e tenham uma boa noite de sono. Hoje é domingo, né? É uma excelente semana. E até uma próxima vez, o Antônio aí vai comunicar um dia e um horário e talvez um tema e a gente pode de novo conversar dessa maneira descontraída que fizemos aqui, mais rigorosa, né? Rigorosa. Descontração com rigor. E talvez outras pessoas possam também se juntar a nós. E vamos dar prosseguimento a essa conversa. Com o maior prazer. Fique à vontade, Antônio, para entrar em contato e podermos conversar novamente. Tá ok? Talvez com menos frio, né? Porque eu tô cheio de roupa aqui, esse frio danado, né? Em Curitiba. Mas, enfim, é isso daí. Boa noite a todos. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Como eu falei, parece que é um assunto que pede sempre mais, mas por hoje é só, certo? Então fica o meu abraço ao professor Jair e até a próxima. Eu vou encerrar a live, tudo bem? Tchau, tchau. Então,